Olá pessoal, tudo bem? Galera, vamos começar hoje uma nova série aqui no canal, onde eu vou conversar um pouco com você sobre o Wargame. Mas calma, não muda de vídeo não. Espera, escuta o que eu tenho para falar, porque eu acho que você pode se surpreender. Eu sei que vocês devem estar se perguntando: pô Paulo, por que você vai falar sobre o Wargame? Eu nem sei o que é isso. Se o Plast TV é um canal sobre plastimodelismo. Deixa eu começar do início, falando para vocês rapidamente aqui, o que é o Wargame? Wargame nada mais é que um jogo de guerra. Wargame, simplesmente. Eu tenho jogado muito ultimamente, mas o tipo de Wargame que a gente vai abordar aqui hoje nesse vídeo e espero que nos próximos, né, eu pretendo fazer uma série com isso, é o Wargame que usa miniaturas. E vocês não acreditam como ele é relacionado ao modelismo. Né? Ao plastimodelismo tudo bem que vocês podem falar tal dos kits, dos veículos, mas não se enganem, tem muito a ver o Wargame com o plastimodelismo, com o modelismo. Por quê, Paulo? A gente precisa várias vezes montar as nossas figuras, pintar as miniaturas que a gente vai usar. Tem veículos nos jogos, então a gente precisa passar por todo o processo de montagem, de pintura. Tem a confecção dos elementos do cenário, então é praticamente a mesma coisa que montar um diorama. Né? Só que é claro que o diorama a gente monta aquela base e coloca aqueles elementos. Normalmente no Wargame a mesa é muito maior, então a gente não consegue montar uma mesa fixa, né? Um diorama gigante assim fixo. A gente pode, mas normalmente a gente não consegue. Mas a gente monta os elementos de cenário que irão compor aquele tabuleiro. A gente faz umas pedras, a gente faz as construções, faz algumas árvores e coloca ali para as nossas miniaturas desviarem durante o jogo. Isso eu estou falando bem por alto aqui, mas a minha ideia com essa série de vídeos é fazer o quê? Eu vou mostrar para vocês umas regras aqui, eu já vou falar sobre elas, as regras que a gente vai usar, e a gente vai, desde a análise dessas regras, para vocês começarem a entender, eu vou imprimir as miniaturas que a gente vai usar, então vai ter a parte de pintura de miniaturas, eu vou fazer os elementos de cenário, como eu comentei, as árvores, as pedras, as construções, e por último, eu quero realmente mostrar para vocês um jogo mesmo. Então, assim, eu quero que vocês saiam daqui jogando, se possível, com essas regras. Mas, nossa, tem tanta regra que a gente pode usar e, putz, é um universo muito legal. Galera, fiquem comigo porque eu acho que vocês vão gostar. Mesmo se você já está assim, ah, Paulo, eu não gosto tanto de jogo assim, não sei o que tem lá. Não se preocupa, vai ter para todos os gostos aí. Como eu falei, a gente vai pintar miniatura, a gente vai fazer umas construções, então vai ter muito bate-papo relacionado a isso. Sobre as regras que a gente vai usar, tá? Existem regras de fantasia medieval, existem regras de ficção científica, mas não existe só isso não. Existem algumas regras que a gente chama de regras históricas, que, e querendo ou não, como eu falei que é um jogo de guerra, né? Normalmente a gente recria essas batalhas, essas coisas. Mas existe um tipo de regra que são regras históricas, que recriam guerras que aconteceram de verdade. Guerras da Segunda Guerra Mundial, guerras da Primeira Guerra, período napoleônico, romano. Então, assim, existe uma infinidade de regras que vocês podem usar, de períodos que vocês podem jogar. E as regras que eu escolhi para hoje são umas regras mais fáceis para a gente começar. Então, para você que está começando nesse mundo dos Wargames, eu escolhi umas regras aqui, eu vou passar com vocês por essas regras que são mais simples, pelo menos ao meu ver, para vocês poderem começar. Depois que vocês já estiverem um pouco mais acostumados, entenderem um pouco da mecânica dos Wargames, aí é com vocês escolherem outras regras, escolherem um Wargame histórico talvez, ou quem sabe continuar aí com a ficção científica, tá? Eu vou mudar minha tela aqui, e a gente já vai começar a discutir então sobre as regras que vamos usar para essa série. Estamos aqui no site, galera, das regras que eu uso para os meus jogos, que é o site da One Page Rules, ou regras de uma folha. Eu vou chamar de folha porque são regras que são 2 páginas, frente e verso. E eu já vou explicar para vocês o porquê disso. Galera, por que eu acho que essas regras são fáceis para quem está começando? Primeira coisa, elas são gratuitas. Tem uma versão paga, né? Tem as regras estendidas que são pagas.
mas a maioria das regras, as regras que eu uso até hoje para jogar a maioria dos meus jogos, eu uso a versão gratuita que está aqui no site. E eu já uso há algum tempo e foi muito legal porque eu entrei em contato com eles e eles me apoiaram demais a fazer esses vídeos. Eles até me passaram alguns arquivos para a gente poder imprimir, tá? Mas podem ficar tranquilos porque eu não estou falando isso porque eles me apoiaram e porque eles me mandaram esses arquivos, tá? Essas regras eu já uso desde sempre, já uso desde antes mesmo de ter essa ideia de gravar os vídeos. Só que, como eu falei, eu acho que elas são muito acessíveis para quem está começando. Elas estão em inglês. Eu até penso um dia, eu acho que se não me engano alguém já começou a traduzir elas para o português. E eu até penso em eu mesmo traduzir alguma coisa para facilitar um pouco a vida de vocês. Mas se a série que eu estou imaginando, a série de vídeos que eu estou imaginando der certo, ao final dela você vai conseguir julgar, porque eu pretendo explicar vários detalhes aí e mostrar um jogo mesmo para vocês. Então espero que vocês entendam direitinho. Mas galera, vamos dar uma olhada. Como eu comentei, o site chama One Page Rules porque as regras são bem simples. Você vai entrar em onepagerules.com, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é uma empresa que além dessas regras aqui que eles criam também, eles esculpem as miniaturas. E eles têm um Patreon muito bacana, que eu já participei desse Patreon durante alguns meses, e você colaborando com o Patreon, todo mês eles liberam vários arquivos STL, né, os arquivos para impressão 3D, para você imprimir aí do jeito que quiser e poder criar seus exércitos. Aqui a gente vê o seguinte, a gente tem algumas regras de ficção científica, algumas regras medievais, tem uma regra aqui de um jogo com naves, que é muito legal ainda, eu também não tive oportunidade de jogar, né, os contatos dele, é um site simples, mas as regras que a gente vai usar para esse daqui mesmo é essa daqui, ó. Chama Grimdark Firefight. Essa é uma regra futurista chamada Grimdark Future e essa daqui é Grimdark Firefight. Por que eu vou usar essa daqui ao invés dessa daqui? Tá? Vou explicar rapidamente por vocês, depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas só para vocês entenderem, para a gente poder clicar aqui e avançar na página, é porque esse Grimdark Future aqui ele usa muitas miniaturas. São jogos muito grandes que usam dezenas de miniaturas. Na grande maioria das vezes assim, você usa exércitos com 50, 60, até 100 miniaturas. E, como eu falei, eu quero pegar uma regra fácil para que todo mundo possa começar aí logo. Então a gente vai usar o Grimdark Firefight, que é o que a gente chama de batalhas do tipo skirmish, que são bandos menores, normalmente de umas 10 miniaturas. Então você vai ter 10 miniaturas, seu oponente vai ter umas 10 miniaturas também, e vocês vão batalhar ali. Só que eu comentei aqui que eles esculpem, né, essas miniaturas e você pode pagar aí você pode ajudá-los mensalmente aí no Patreon e todo mês você recebe isso para impressão. Mas essas regras aqui são o que a gente chama de regras agnósticas. São regras que não têm uma miniatura específica para serem julgadas. Você pode usar qualquer miniatura que você tiver. É claro que quanto mais certinho for a miniatura, de acordo ali com as regras, melhor. Mas, cara, você pode usar até Lego se quiser, Playmobil, sei lá, bonequinho, aqueles soldadinhos verdes. Você pode usar a miniatura que você quiser, contanto que tenha, né, uma identificação, você consiga identificar qual miniatura é qual dentro ali das regras. Mas então isso chama de regras agnósticas. Tem algumas empresas que elas lançam as regras, mas são regras condicionadas às vezes às próprias miniaturas dela. Tem empresas que dão as regras de graça e ganham dinheiro vendendo as miniaturas. Aqui o One Page Rules ele fornece as regras de graça, né, e tem as miniaturas aqui, mas eu sinto muito neles que eles querem incentivar o hobby. Eu acho muito legal e, como eu falei, são regras bem simples de se usar. E a gente vai usar essa daqui, a Grimdark Firefight, que tem esse lance skirmish, tá vendo? Essa aqui, ó, Age of Fantasy Skirmish. Essa aqui eles já até colocaram um skirmish aqui também para mostrar isso, que a gente usa menos miniaturas e tal. Mas ó, vamos clicar aqui então e ir para a página do Grimdark Firefight. Grimdark Future, né? Firefight. Bem, vocês devem estar falando, pô, Paulo, tá em inglês, eu já estou preocupado, eu não sei se vai dar certo isso. Calma, galera. Primeira coisa a fazer quando a gente entra aqui, ó, tem aqui, ó,
Rulebooks, né? O livro de regras. Antes eles tinham diretamente o link aqui para cada uma dessas regras, mas agora você clica aqui, ele vai abrir, se não me engano, um drive, né? Como vocês estão vendo. E olha só, ele nos deu aqui 3 arquivos: esse Core Rules, o Quick Start e o Basic Rulebook. O Core Rules são as tais 2 páginas, ou seja, regras de uma folha. Tá? São essas regras aqui. Deixa eu ver só se meu computador vai carregar para eu poder mostrar para vocês. Mas são as tais regras aí de uma folha, né? Em frente e verso. Eu não recomendo vocês pegarem logo ela de cara aqui, não. Fala tudo que a gente precisa para jogar, tá? Isso daqui é ótimo, realmente fala o que a gente precisa. Porém, tem um arquivo aqui que tem umas 17 páginas, se não me engano, acho que é 17 a última vez que eu vi, que ele vai explicar melhor para a gente. Então, se vocês baterem o olho aqui, ó, ele vai falar tudo, tá vendo? Princípios gerais. A regra mais importante: sempre que tiver uma regra que não esteja clara, use o senso comum, né? Use o bom senso. Aí a preferência pessoal, divirta-se. Então assim, cara, só nessa frase, né, eles já me ganharam já. Eu achei muito bacana isso. Aí ele explica aqui sobre quality tests, modificadores, preparação, tá vendo? Falando o tamanho do campo de batalha, né? O tamanho da mesa ali que você vai usar, os exércitos, as missões. Dá para usar essas regras aqui? Claro que dá. Mas eu acho que isso se você já for um pouquinho mais experiente no mundo dos wargames. Se você já tiver alguma experiência com wargames, eu acho que vai ficar muito mais fácil de você entender. Se você não tiver experiência, eu recomendo muito que você pegue essa daqui, ó, as regras básicas. O Quick Start é depois que você lê as regras, depois que a gente passa pelas regras, aí a gente pode até pegar ele para usar de referência. Mas vamos abrir aqui então as Basic Rules. A minha ideia com esses vídeos, galera, é passar realmente pelas regras para vocês conseguirem entender como é que joga, né? Fazer uma série completa mesmo, para vocês entenderem como é jogado o jogo, a respeito de como a gente monta um exército. Eu acho isso muito importante. Então a gente vai ver como é que a gente monta um exército, a gente vai preparar para impressão, vai selecionar as miniaturas para impressão, no meu caso, né? Eu tenho uma impressora 3D e a gente vai fazer isso tudo. Vocês estão vendo que esse arquivo aqui das Basic Rules, ele tem 17 páginas. E ele explica de forma muito melhor. Se vocês já pegarem no índice aqui, vocês já vão bater o olho e já vão achar alguma coisa estranha. Vocês vão falar, ué, tem 17, mas aqui está com 32. Por quê? Essa parte avançada aqui, e essas conversões totais aqui, seria a parte paga. Se você quiser essas regras completas, você pode pagar. Para falar a verdade, se você assinar o Patreon do One Page Rules, você vai receber os arquivos para imprimir as miniaturas e você vai receber essas regras completas. Todas as regras, olha que bom. Mas você pode comprar essas regras separadas também, se não me engano, no site DriveThru RPG. É um site muito bom, que tem bastante coisa. Mas se você assinar o Patreon deles, você já vai receber essas regras, esses PDFs aqui, além das miniaturas. Mas eu confesso para vocês que eu uso até hoje somente essas 17 primeiras páginas aqui para jogar. Eu não vou passar nesse momento aqui, regra por regra, para vocês verem como é que é. Mas depois a gente vai voltar aqui. Eu vou tentar passar bem rápido, né? Porque senão vai ficar meio maçante. Eu não vou simplesmente ler aqui as páginas para vocês. Como eu comentei, eu tenho até plano de talvez traduzir isso daqui para facilitar. E mesmo que você fale, pô, Paulo, mas meu inglês é tão ruim, eu não falo muito bem inglês, eu espero que com os vídeos você consiga, tá? Então deixa aí nos comentários se você tem interesse que eu traduza alguma coisa aí para você, ou se você tem alguma dúvida mais específica, mas eu realmente espero que com os vídeos eu possa mostrar para vocês como jogar esse jogo. Então, ó, a gente vai passar por tudo. Eu vou até diminuir o zoom aqui, tá? Depois eu aumento. Mas isso aqui qualquer um de vocês consegue acessar clicando lá no site deles. Então, ó, a regra mais importante, falando sobre dados, rerolagem, os roll-offs, que é quando o oponente rola um dado e compara com a rolagem de dado do oponente. Quality test, que é importantíssimo aqui, modificadores, armas, medindo distâncias, que é uma das regras mais importantes assim no wargame. Né? Enquanto num tabuleiro a gente tem os espaços corretos onde cada peça vai,
No Wargame a gente usa normalmente uma fita métrica, a gente usa alguma régua para medir as distâncias ali que as miniaturas andam. Então isso é uma coisa diferente. É um jogo de estratégia, né? Ele é estratégico e a gente tem que pensar sempre o posicionamento das nossas miniaturas. Não é simplesmente avançar com as miniaturas, bater frente a frente com as miniaturas do oponente e pronto. Não. Você vai posicionar suas miniaturas, esconder elas, pegar cobertura, ganhar vantagem por estar na cobertura, pegar seus inimigos de surpresa. Tem uma série de estratégias que a gente usa quando a gente joga Wargame. É literalmente uma guerra, galera, né? Na guerra é aquilo. Os arqueiros eles não vão na frente lá para enfrentar a cavalaria inimiga. Não, os arqueiros ficam lá atrás, bem posicionados, atirando e tal. Então tem tudo isso envolve aqui nesses jogos. Então eu acho bem bacana, eu acho que vocês vão gostar. Ó, preparação, jogando o jogo, movimento. O que eu estou querendo mesmo encontrar aqui, deixa eu só ver, ó, melee, que é o que? O combate corpo a corpo, né? Assim, aqui a gente passou pelo shooting, né? Que é atirando, o atirar, o melee, que é o combate corpo a corpo. Eu estou procurando aqui, eu não sei se eu vou encontrar exatamente neste arquivo, mas eu queria mostrar para vocês a quantidade de pontos que o nosso exército tem que ter. Isso é uma outra coisa interessante, porque quando a gente começa a jogar, a gente pensa, pô, então eu vou fazer um exército gigantesco, vou colocar centenas de figuras. No caso do Skirmish não tem tanto, mas no caso do Skirmish, vou colocar 15, 20 figuras aqui e tal para poder jogar. O que faz ser balanceado os jogos? Os oponentes entram em acordo com uma determinada pontuação. Cada figura, cada unidade que você vai colocar na mesa, ela tem uma pontuação, ela vale um número X de pontos. E você e o seu oponente vão decidir aquela partida ali quantos pontos ela terá. Então você, se não me engano, está na parte aqui até de torneios, é uma parte legal que a gente pode olhar depois. Se não me engano, são uns 250 pontos para fazer o exército. Então você tem 250 pontos para fazer o seu exército e o oponente tem 250 pontos para fazer seu exército. Contanto que vocês mantenham esse número, às vezes você pega ali e você consegue fazer um exército com 247. Você não encontra nada a mais assim para fechar os 250 pontos certinho. Eu vou mostrar o que é isso, assim, de fechar, de pegar, de fazer upgrades para aumentar ou diminuir a pontuação. Já vou mostrar isso para vocês. Mas vocês decidem, entre os jogadores, quantos pontos será aquela batalha. Se não me engano, a gente vai conferir ali daqui a pouco, mas se não me engano aqui no One Page Rules são 250 pontos. Eu não vou passar pelas regras todas agora, como eu comentei com vocês, e a gente vai dar uma olhada nesses exércitos. Porque eu não vejo a hora da gente montar um exército tal, e depois imprimir, né? Temos aí algumas etapas ainda pela frente. Eu só quero confirmar com vocês essa questão dos 250 pontos. Onde que eu acho que está isso daqui? Se vocês voltarem aqui no site do One Page Rules, vocês vão ver outros links. Aqui estão livros de regras, Army Books, livros dos exércitos. Aqui é uma parte muito importante, tá? Essa parte aqui que vai ter a pontuação de cada miniatura. E eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só ver. Bem, eu vou entrar aqui e depois eu vou procurar com calma essa questão dos pontos, só para confirmar. Mas eu quero mostrar para vocês já sobre essa pontuação das miniaturas. Vocês estão vendo um monte de PDF já falando, Paulo, meu Deus do céu, já não estou entendendo mais nada. Como que eu vou montar um exército? Como é que eu vou escolher esse tanto de coisa aqui? Como eu falei, são regras agnósticas. Você pode usar as miniaturas que você já tem aí na sua casa. Essas regras, o One Page Rules, ele pegou regras que podem usar as miniaturas de um jogo chamado Warhammer, que é um outro wargame super famoso. Eu acho que é o wargame mais famoso que a gente tem por aí, que muita gente joga. Então, se por um acaso você joga Warhammer, você pode pegar suas miniaturas e ver onde que elas se encaixam melhor aqui dentro desses livros, né, de exércitos aqui, e montar o seu exército para jogar com as regras do Grim Dark Future e Firefight. Vamos pegar alguma aqui, só para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver, eu vou pegar até esse Alien Hives aqui, pegar os alienígenas aqui.
São arquivos pequenos, arquivos de 2 páginas, que vão conter aí essa pontuação. Beleza, carregou aqui, ó. Tem uma pequena história, um background, se você quiser ver, falando sobre One Page Rules. E na segunda página começa a tal pontuação que eu falei com vocês. Tá vendo? A gente tem essa primeira tabelinha aqui com o nome de cada uma das unidades. Esses atributos aqui são os atributos que a gente usa nesses jogos da One Page Rules, que é o Quality Test e o Defense Test, né? Então assim, Quality Test é quão bem você executa uma ação, quão bem você atira, quão bem você ataca corpo a corpo. E defesa, não preciso falar que é quão bem você defende, né? Então quanto menor esse número aqui, melhor. Por quê? Porque é num dado de 6 faces. Então esse veterano warrior aqui, esse guerreiro veterano, se ele rodar um dado de 6 faces e tirar 4 ou mais, ele acertou o seu alvo. Se alguém estiver atacando ele, ele vai rolar um dado de defesa, ele tem que tirar 3 ou mais. Entendeu? Então é legal, porque tem toda a estratégia, os wargames, mas como tem a rolagem de dados, isso acrescenta uma aleatoriedade ao seu jogo, né? Você pode não acertar, por melhor que seja o seu veterano, o seu guerreiro, você pode não acertar o oponente. Então isso gera essa aleatoriedade, você tem que ver quantos ataques ele tem, quão bem ele defende, essas coisas todas. E como eu comentei, se chegar aqui, ó, a gente vê que tem um ponto. E o ponto desse veterano é bem alto, 100 pontos. Então imagina, se o exército tiver 250 pontos totais, você já gastar 100 pontos com uma única miniatura, já é bastante, é quase metade de todos os seus pontos. Então você tem que pensar direitinho se vale a pena. Olha, tem outros aqui, esses grunts aqui. Olha que interessante, o nome grunts e entre colchetes está aqui esse número 3, ou seja, essa unidade é representada por 3 figuras. Ah, Paulo, mas você não falou que era? Tá, a gente vai entrar nesses detalhes depois, mas isso daqui você tem que pensar que assim, uma unidade é composta por 3 figuras, porque tem esse 3zinho aqui. Esse Warrior aqui, esse outro Warrior, Hive Warrior, tem esse 1zinho aqui, ou seja, na mesa vai ser apenas uma figura que vai representar ele. O Hive Warrior custa 65 pontos, meio caro. Porém, esse Grunts aqui, ó, que são 3, custam 40. Aí você já pensa, ué, que estranho. 3 figuras custam mais barato em termos de pontuação do que uma figura aqui. Bem, vamos analisar por quê. Provavelmente, ó, eles só acertam com 5 mais e só defendem com 5 mais. O nosso Warrior aqui é 4 e 3, ou seja, ele é melhor. E isso que interfere na pontuação, né? Quanto melhor uma unidade, uma figura, um modelo, mais caro ele é para você colocar no seu exército. E assim a gente monta a nossa gangue, nosso grupo, usando 250 pontos e calculando aqui direitinho. A gente vai fazer isso, tá? A gente vai montar, a gente vai ver qual exército vai usar, não tenho certeza, eu peguei o Alien Hives aqui, mas não tenho certeza. Como eu comentei, o pessoal da One Page Rules foi muito bacana em me disponibilizar algumas miniaturas para a gente poder imprimir. Então a gente vai ver depois o que eles me disponibilizaram e vai imprimir em cima disso e vai montar o exército em cima disso também. Mas tem muita coisa, tá? E cada uma aqui tem suas características. Eu só não mostrei aqui uma coisa rapidinho. Ó. Além desses pontos, a gente vê esses upgrades aqui. Eu não quero falar demais para vocês não ficarem mais confusos do que já devem estar. Mas dependendo de cada upgrade disponível aqui, você vem aqui, ó, e você pode mudar as armas dessas suas figuras, dessas suas criaturas e aumentar a pontuação. Tem armas que são mais eficazes e aumenta a pontuação, técnicas mais eficazes e por aí vai. Tá? Então esses upgrades aqui, fiquem tranquilos, eu vou explicar para vocês tudo no seu tempo. Mas aí depois a gente vai escolher aqui e ver qual exército que a gente vai montar. Se você vier nessa parte aqui onde estão os livros de regra e clicar aqui, ó, em Green Dark Future Firefight Expansions, eu não queria abrir esse arquivo, vocês vão ter uma série de outros PDFs aqui com alguns tokens que eu vou explicar para vocês como usar depois, mas aqui algumas outras informações de campanha para você jogar sozinho. Tem jeito de jogar sozinho se vocês quiserem. A gente já não joga o RPG sozinho, tem jeito de jogar o Wargame sozinho também.
Aqui as fichas também, mas o que eu quero mesmo mostrar para vocês é isso daqui, ó, as regras competitivas. Mesmo que não seja do agrado de vocês competir e tal, lembram a questão dos pontos que eu falei? Que você vai combinar com seu oponente quantos pontos terá o exército de vocês. E vocês vão montar de acordo assim. Como eu jogo aqui essas regras do One Page Rules numa luderia, é importante que todo mundo esteja com exércitos bem semelhantes. Então, para a gente não ficar assim, com esse oponente aqui vão ser tantos pontos, com aquele outro oponente mais tantos pontos, a gente sempre gosta de usar regras competitivas lá. Elas aumentam vários outros detalhes aqui, mas bem no centro aqui está os exércitos e o tamanho dos exércitos. Para torneios, para jogos aí de torneios, jogos competitivos, nós recomendamos um tamanho fixo aí para o seu jogo, que é o total de 250 pontos por jogador. E é isso que a gente vai manter aqui. Nessa série de vídeos eu vou mostrar para vocês como fazer esses exércitos de 250 pontos. É bem tranquilo, né? É só pegar naquelas tabelas lá tal, e somando os pontos, e não pode passar de 250. Então eu só queria mostrar isso para vocês aqui dessas regras competitivas, é porque esse valor de 250 pontos é bem importante se você for jogar em algum outro lugar, tá? Mas se você for jogar em casa, com a sua família ou com amigos mais próximos, pode ser a pontuação que vocês quiserem, vocês que vão decidir. 250 pontos é uma boa quantidade de pontos para um jogo do tamanho Skirmish. Outras regras aqui do One Page Rules, vocês vão ver que vão ter mais pontos, porque são jogos maiores e que envolvem mais miniaturas, tá? Mas por enquanto a gente vai usar esse daqui de 250 pontos, e com esse valor na cabeça, a gente vai pegar os nossos Army Books, nossos livros lá dos exércitos, para montar os nossos exércitos próprios. Uma coisa muito legal aqui do site One Page Rules, que eu já estava até me esquecendo de falar, é que vocês podem falar assim, pô, Paulo, mas eu não tenho impressora 3D, eu vou gastar grana imprimindo 3D, vai ser difícil. O site ele quer que você jogue, então ele disponibiliza algumas miniaturas de papel. Olha isso, vamos dar uma olhada aqui, esse Starter Kit. Vamos dar uma olhada o que tem nele, e vocês podem usar miniaturas de papel. Eu, durante algum tempo, cheguei a usar essas miniaturas. Vocês vão ver quando carregar o arquivo que são miniaturas que a gente imprime e cola os dois lados assim e costuma cortar, dá direitinho para jogar. Então, se vocês quiserem realmente começar a jogar, não tem desculpa. Vamos dar uma olhada aqui o que vem nesse Quick Start. Ó, vem algumas fichas, tá vendo? Já do personagem para a gente já saber. Tá vendo? Dois grupos. É meio um skirmish aqui pelo que parece. São dois grupos. Ah, olha só, esse daqui ele vem até bem legal. Dá para jogar desse jeito também. Eu falei muito com vocês, miniaturas impressas, miniaturas até dessas de papel também. Vocês podem jogar com tokens, desse jeito aqui. Claro que não é tão divertido, né, quanto ter uma miniatura pintadinha, impressa bonita na mesa, mas dá para jogar. Então eles colocaram esses tokens aqui, que identificam claramente cada uma das figuras. Colocaram, olha só, alguns elementos de cenário. E aqui alguns tokens para marcar as ativações. Tal. Então assim, é um Quick Start bem legal. Calma, não se preocupem ainda, eu vou explicar melhor para vocês. Mas eu não quero mostrar para vocês nem esse tipo de token aqui não. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É por causa do seguinte, olha só. O site ele também faz essas miniaturas. Aqui eu estou nesse Wargame Vault, um outro site. Mas ele faz miniaturas assim, ó. Miniaturas 2D, que vocês vão imprimir e colar. Como vocês já viram aqui, o valor aqui é $5. Não é tão caro, mas como eu comentei, vocês não precisam comprar. Vocês podem usar outras miniaturas, mas se vocês quiserem usar uma miniatura, é bem estilizado, né? Tem um estilo que eu gosto particularmente, é mais sinistro assim, né? Não é nada realista, mas vocês podem muito bem usar essas miniaturas de papel, e tem várias aqui, né? Tem um monte. Olha só, o valor dessas regras que a gente está usando é $5 aqui, mas lembre-se disso, que se você assinar o Patreon deles, você vai receber miniaturas para imprimir, vai receber essas regras, e eu tenho quase certeza, vamos dar uma olhada aqui, ó,
tenho quase certeza que você recebe umas miniaturas de papel também. Ó, esse mês eles estão aí com esses Mummified Undead e esse Robot Legion. E ele tem dois tipos de assinatura, tem por $5 e por $10. Eu recomendo muito a de $10 porque você vai receber, ó, as recompensas para a impressão 3D, o Welcome Pack, que é sempre bom, e essas daqui são os que vão todo mês, se não me engano. Ó, Special Missions, Earlier Sex, 4 Paper Miniature Sets. Isso daqui que são as miniaturas de papel que eu comentei. Também os terrenos, os pedaços de terreno de papel também, né, para você imprimir e já colocar em cima da mesa, se você não quiser fazer mais. E olha só, 6 livros de regras, que são aqueles que eu comentei, e calculador de pontos e um monte de coisa. Se vocês vierem aqui, vocês veem o que vem. Ó, esse daqui que é o Welcome Pack. Vem muita miniatura, galera. É bem legal, eu recomendo muito. Como eu falei, eu gosto muito do trabalho dos caras e eu acho que é um incentivo muito grande para quem quer entrar no mundo dos wargames, sabe? Eu acho que é muito fácil. Assim, de $5, se não me engano, vem os livros. Ó, então, assim, lembra que se você um livro só lá naquele Wargame Vault que a gente viu naquele outro site custa os $5. Se você vier aqui ajudar eles com $5, você vai receber os 6 livros inteiros e você vai receber as miniaturas de papel. Ó, elas estão aqui. Vão receber algumas missões, esse acesso antecipado aqui, os terrenos. Então, se você quiser, você ajuda eles aí com 5 que você já consegue começar a jogar também de boa. Mas se por um acaso você tiver impressora 3D e eu quiser pedir para alguém imprimir para vocês as miniaturas, eu recomendo muito esse de $10, que aí além disso tudo aqui de $5, você recebe esses arquivos aqui para impressão 3D. Então eu acho bem legal, tá? Mas como eu estava mostrando, eu estava aqui no Starter Kit, né, que a gente estava vendo, dá para você jogar muito bem com os tokenzinhos. Não fica tão bonito na mesa assim, mas já é alguma coisa, né? Você consegue jogar com esses tokens sim. Para falar a verdade, até mesmo se você quiser escrever no papel o nome da miniatura, pode. Só que é aquilo. O Wargame tem muito dessa imersão no jogo, né? Então ter elementos 3D na mesa, ter as miniaturas pintadas, aumenta a sua imersão no jogo. E isso que é tão legal. Beleza? Galera, acabou que esse vídeo ele já ficou até bastante comprido, mas eu queria apresentar para vocês o site, falar para vocês aí das regras que a gente vai começar. O próximo vídeo, se não me engano, a gente já vai pegar agora a regra mesmo. A gente vai vir aqui no livro de regras, vamos pegar as Basic Rules e vamos começar a estudar. Eu vou começar a passar algumas informações para vocês, mas eu vou passar de forma bem ligeira, porque o que eu quero mesmo é poder imprimir as miniaturas, pintar, fazer os terrenos e colocar na mesa. Tá? Então eu quero que seja da forma mais rápida possível. Qualquer coisa a gente já vai fazendo isso, né? E depois a gente preocupa em ler as regras mesmo. Quando as miniaturas estiverem na mesa, a gente preocupa com algumas regras mais específicas. Vamos ver o que a gente precisa de básico para pelo menos a gente poder começar logo. Ok? Galera, eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse primeiro vídeo realmente foi mais uma apresentação. Eu sei que eu falei bastante, mas eu espero que já tenha sido suficiente para vocês entenderem um pouco mais o que é o Wargame de miniaturas, né, e que tenham se interessado em praticar também, porque é um hobby. Como tem esse lance da pintura de figuras, montagem dos cenários, entra muito na categoria de hobby, tanto que tem gente que mais pinta e monta essas miniaturas do que joga mesmo. Sabe, aquele mesmo vício que a gente tem no plastimodelismo de colecionar caixas e tal, podem ter certeza que tem muita gente que tem milhares de figuras para montar e não joga com nenhuma delas. Mas o nosso objetivo não, nosso objetivo é quando a gente terminar essa série a gente poder jogar mesmo. E eu espero que vocês se divirtam aí com os Wargames tanto com isso. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Mesmo que vocês não tenham realmente esse interesse tão grande no jogo, fiquem por aí porque vai ter, claro, as dicas de pintura, as dicas de construção dos cenários, tudo a gente pode intercambiar aí, será que eu falei certa palavra? Intercambiar entre o plastimodelismo e os Wargames. Beleza? A gente se vê muito em breve então, galera. Valeu demais!